Galera, hoje eu vou contar como é que a gente fez aquela arara que Cláudia Leite desfilou no Carnaval de Salvador. Fique ligado! Gente, é o seguinte, fazer qualquer coisa no Carnaval de Salvador, fora o trio elétrico, carro de apoio, é sempre um desafio. A gente está falando ali de uma multidão enlouquecida em torno de um trio que é um caminhão de, sei lá, mais de 10 toneladas, com a banda ali alucinando aquela galera, e a gente colocar qualquer outro elemento em torno do trio é muito difícil. Mas esse foi o desafio. Cláudia Leite queria desfilar em cima de uma arara no meio do Carnaval. Ela está fazendo uma homenagem à Amazônia e esse foi o grande desafio. Magal sabe contar bem essa história. Aquele ano, Claudinha chamou eu e Pedrinho para uma reunião na casa dela, um almoço. E aí ela falou, nosso tema vai ser Amazônia. Aí eu cheguei pro Pedrinho e falei, Pedrinho, você lembra daquela bola que Claudinha saiu, que a gente fez? Vamos fazer um arara esse ano. Aí Pedrinho começou a rabiscar ali, a arara. E saiu lindo, lindo, lindo. Foi uma cena, a cena mais bonita do Carnaval, eu acho, daquele ano. E emocionante, Cláudia estava grávida e muita emoção, tanto do público quanto dela. Tem uma cena que ela chora cantando em cima da arara, que é bem emocionante. A arara foi um negócio mágico. Eu queria ter a sensação de que eu voava no Farol da Barra e queria que tivesse uma cara muito brasileira, assim, uma identidade muito nossa. Que representasse o nosso país, o nosso carnaval. Não de maneira clichê. E aí, Pedrinho transformou aquele carro de apoio, né, numa arara linda. E eu me senti voando muito antes de ter sobrevoado o Farol da Barra. Pedrinho deu asas à minha imaginação. Bem, gente, para realizar esse sonho de Claudinha de voar aí sobre o Farol da Barra, eu pensei numa estrutura metálica que a gente pudesse ter uma mobilidade, até para levar no meio daquela multidão, né? A gente está falando de um trio elétrico com não sei quantas mil pessoas na rua. E a gente criou uma estrutura móvel, né? Com rodinhas e tal, com um palco aqui para Claudinha cantar. E essa estrutura metálica, ela seria preenchida depois por penas. Essas penas nós desenvolvemos aí, cada uma, o tamanho e tal, até em função mesmo do animal, nós pesquisamos. E foram feitas centenas dessas penas. E depois nós emplumamos aquela estrutura de metal. Essa estrutura aqui foi feita de isopor a cabeça, que foi esculpida por Cláudio. Aqui a parte de trás da arara, que ela é azul. Aqui a parte da frente da arara, que é amarela, né? Bem, e por último aqui a gente mostra ela como é que ficaria na rua, com mais ou menos o tamanho de Cláudia em relação a ela. E uma estrutura de iluminação também que nós colocamos. Bem, depois de várias reuniões com Cláudia Leite, Magal, Zé, enfim, eu tinha que arranjar alguém para produzir esse negócio, né? E aí eu imaginei, pô, eu tenho que chamar meu amigo Jairo. Jairo é um MacGyver, o cara resolve qualquer coisa. Conta aí, Jairo, como é que foi esse desafio? Quando chega novembro, mais ou menos, eu vejo o telefone tocar, aí tá Pedrinho da Rocha, digo, lá vem desafio. E esse ano não foi diferente, você me pediu para fazer uma arara. Eu imaginei que era uma ararinha, mas era uma ararona, 7 metros de envergadura, passar raspando entre um camarote e outro na avenida. Eu disse, beleza, vamos nessa, velho. E como se não bastasse só isso, tinha toda uma logística, como fazer ela recolher lá em Ondina no final do percurso. De manhã cedo teria que estar no Farol da Barra, pronta para o desfile. Pois é, Jair, a gente teve que, para essa logística aí funcionar, a gente teve que pedir inclusive apoio da Escola Clubinho das Letras de Ondina para ceder o estacionamento deles, para que a gente pudesse montar a arara lá e facilitar o transporte dela todo dia, né? Para ir para o circuito lá da Barra e voltar. Não foi fácil, não. E ainda por cima me pediram para colocar um gerador, vários canhões de LED para iluminação, 2 cilindros de CO2 para fazer aqueles
efeito de CO2 e suporte para água. Eu disse, não, um carro alegórico, é um canivete suíço. Mas, cara, a gente tá aqui para criar problema, é você que dá a solução, entendeu? Mas aí a gente topou o desafio na hora. O coração começa a palpitar, o sangue ferver, em reuniões, em pesquisa, entra na internet e montamos uma equipe, eu e meu parceiro Adailton. Chamamos Cláudio, que fez toda a escultura da cabeça, maravilhosamente bem. Chamamos o seu Nonato, que fez todas as penas, empenou ela toda, cobriu ela toda, pena por pena, foram centenas de penas assim. Equalizamos todos os problemas, essa logística muito complicada, mas no primeiro dia que ela se posiciona no Farol da Barra, no meio daquela multidão, aquela arara gigante, no meio daquela massa, Claudinha em cima do trio faz a abertura e aí desce discretamente, a gente montou um cordão de isolamento, ela passou no meio daquela multidão meio que escondida, subiu na arara e de repente apareceu em cima da arara. Meu amigo, você lá, olhando aquela multidão, o povo indo ao delírio lá perto da galera, em cima da arara, aquela coisa maravilhosa. Aí é a apoteose. Você esquece de tudo, as pernas não doem mais, o cansaço passa e é só alegria, meu rei. É uma emoção indescritível estar lá perto. E eu, para mim particularmente, né, você vê o que você elaborou desde o início, lá pronto, sucesso, todo mundo filmando ali, repercutindo no Brasil inteiro, foi maravilhoso. Então eu adoro esses desafios. Pode ligar em novembro, sempre para mim. Mande esses desafios aí, meu velho, que a gente vai fazer com prazer. Pode contar comigo. Mas já é isso aí, o artista, na verdade, eu estou falando do artista, a cantora ou cantor, né? Ele sempre pensa alto, longe. E faz parte, cabe a gente ali que está criando, executando, viabilizando, tentar tornar real o sonho dele, né? Eu acho que é isso aí. De mistura, vem da pele, da senzala, o sal do teu suor. É se perder pra se encontrar, é aprender a dar valor. Só vocês, tá aí o meu. Eu trago samba reggae pra você. Faça a festa acontecer. Não importa onde vou pensar. É só decorar. Sai do chão, do chão. Como eu disse, qualquer coisa que você faça no Carnaval de Salvador é sempre muito difícil, por conta das características do Carnaval. É uma multidão ali, louca, né, no meio da rua. Então, quando a gente faz um negócio desse, que é uma raridade, de um grande desafio, é também uma grande satisfação ver realizado. Não é fácil não, viu? Mas ver realizado isso é muito bacana. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou, a equipe, a Jairo, a Adailton, Nonato, Cláudio, né? Todo mundo, e o próprio pessoal do bloco, né? O meu amigo Magal, o Zé, e a própria Cláudia Leite também, que investe, né, nessas maluquices, porque se isso não tiver, o carnaval fica aquela mesma coisa de sempre. Então eu quero botar aqui, esse vídeo aqui foi uma homenagem a essas pessoas que transgridem no carnaval. Grande abraço. Voltando aqui, lembrar vocês de curtirem o canal, marca aí o sininho também para serem comunicados e curtam esse vídeo, né? Porque a gente está tentando fazer um registro aqui de da história de umas 2 ou 3 gerações que fez esse Carnaval de Salvador.